Paz do Senhor, querido comportor, obreiro, guerreiro de Deus, homens e mulheres que dedicam a vida a esse sagrado ministério da comportagem. Muito bem-vindos ao Pode Comportar, o primeiro podcast de comportagem da história. O meu convidado decidiu comportar, eu decidi comportar e você também pode comportar. Queridos comportores, então o dia hoje é muito especial. Esse primeiro episódio eu gostaria de chamar de um episódio de consagração. E o nosso convidado é igualmente importante ao evento que nós estamos realizando. Mas antes, eu gostaria de abrir a Bíblia com você, de abrir o Comportor Evangelista ou Mensageiros da Esperança, para fortalecer a sua fé na comportagem e na palavra de Deus. João capítulo 14, versos de 1 a 3. Esse é o trecho escolhido pelo nosso convidado. João, capítulo 14, verso 1, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Eu creio que Deus está preparando moradas não só para nós, que estamos no ministério ativamente, mas também para os seus clientes, para as pessoas que você visita, para aqueles homens e mulheres que precisam receber a salvação e você, através do seu ministério, está levando essa mensagem a eles. E o trecho do Espírito de Profecia, comportor evangelista, escolhido pelo nosso convidado, é Auxílio para cada dificuldade, capítulo 18, 1000 maneiras. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus verão desvanecidas as perplexibilidades e terão caminho plano diante de si. Comportor Evangelista, página 114. Aliás, esse livro aqui foi me dado de presente pelo nosso convidado de hoje. E eu queria apresentar com muito carinho, com muito orgulho. Nós estamos recebendo aqui, eu gosto de dizer que ele é o meu pai na fé, mas não é só meu não, viu? É de muita gente também. Pastor Samuel Bento. Amém? Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Gabriel, pelo convite, pela oportunidade. É uma alegria estar participando desse programa tão especial feito para a comportagem e para os comportores. Pastor Samuel Bento atualmente é o presidente da Associação Paulista Oeste no campo da União Central Brasileira. Ele é nascido no campo, é filho do campo, nascido em Mirassol, tem 44 anos de idade, casado com a Cidalina, atual diretora da FAM do campo, e papai do Marlon, que já é um homem formado, mas que eu vi ali jovenzinho, né, pastor? O senhor vê como é que eu estou ficando velho, né? É isso mesmo. Pastor Samuel é formado em teologia, tem mestrado em liderança pela Andrews University e também é pós-graduado pelo UNASP. O pastor Samuel ele foi efetivo, ele foi estudante comportor durante 5 anos, essas duas experiências somadas, e foi nada mais, nada menos que 16 anos diretor de publicações, rodando os campos da Paulista Sul, da Paulista do Vale, da Paulistana, da Paulista Sudoeste
e da APO, que ele gosta de chamar de AP Ótima. Então, são cerca de 20 anos de experiência na comportagem. Comportor apaixonado, pai apaixonado, marido e agora um presidente apaixonado. Que Deus abençoe, pastor, e muito obrigado. O pastor não pôde estar presente devido às suas inúmeras atribuições, mas nos atende remotamente e é com muita alegria que eu recebo o senhor aqui, pastor. Gabriel, já falei da minha alegria e a gratidão pelo convite. Mesmo no meio de uma agenda apertada de final de ano, me sinto muito honrado e você sabe que a Comportage tem um lugar especial na minha vida e no meu coração. Então, não teria como recusar e como não participar desse programa especial. E como você disse, eu realmente sou um homem que aquilo que eu pego para fazer, eu sou apaixonado por tudo aquilo que faço. E fui apaixonado pela Comportage e agora, mesmo ocupando uma outra função na igreja, eu continuo sendo um apaixonado, um defensor e um promotor da Comportage. Deus seja louvado por isso. Tomara que todos os presidentes, todos os campos sempre sejam apaixonados pela comportagem. Amém. Porque a gente precisa muito disso, né, pastor? Vamos bater papo. Hoje Ok. não tem muita formalidade, tá, pastor? Vamos conversar Maravilha. dessa história, dos milagres, como que tá o Marlo. O Marlo já tá indo comportar, como é que tá? Olha, o Marlon está sendo bastante assediado. Então, como os diretores, são vários diretores que são amigos, especialmente aqui da União Central, não tem mais de um diretor ligando para ele, fazendo convite. Ele já ia comportar no final do ano passado, aí com a pandemia acabou não indo, mas é possível que nessas férias o Marlon tenha a primeira experiência dele como comportor. E o senhor não vai pedir que ele vá para Fernandópolis, não, né? Não, porque a campanha da Oeste não vai ser em Fernandópolis essas férias. Mas é Ó, claro, eu só torço só para o muito. pessoal conhecer, Ah, pastor, eu mencionei aqui Fernandópolis porque foi a primeira campanha de comportagem do pastor Samuel. e foi também o campo onde você foi comportor quando veio para Paulista Oeste, né? Exatamente, e não Então, foi por isso, né, pastor? Eu fiquei sim. sabendo quando eu já estava lá. Eu até tentei levar você para Linz primeiro, né? A gente visitou Lins e a gente visitou São José do Rio Preto, conheceu os dois campos. E quando a gente estava para fechar em São José, né? Alguma coisa tocou e levou a gente lá para Fernandópolis. É verdade. E Mas foram anos independente, felizes. é, Um ano independ- feliz, né? independente da cidade, para mim será uma alegria muito grande ver o meu filho comportando, porque eu sei do valor que é a comportagem e como uma escola de formação e de educação para a vida, eu entendo quão importante é para ele ter essa experiência. E assim que eu digo para os demais jovens, né, adolescentes, a comportagem é de um valor inestimável para a formação, para ajudar na formação profissional, para ajudar no desenvolvimento de habilidades de comunicação, de relacionamento, até mesmo habilidades financeiras, de administração do dinheiro. Então, a comportagem é uma escola que educa, que ensina para a vida e que prepara para qualquer função ou ocupação que a pessoa vai desenvolver no futuro. Especialmente num tempo em que os filhos são mais mimados, a Sim. geração minha e a geração daqueles que são da minha idade ou um pouco mais, a gente normalmente teve uma infância mais dura e a gente desde cedo teve que trabalhar e às vezes até trabalhos bastante duros também, pesado. E essa geração dessa meninada mais nova, criada no videogame, criada Um no ovo Facebook, maltine. no Ovo Maltine, no Facebook. Então, assim, eles vivem no ar-condicionado, vivem nas redes sociais, Sim. eles não sabem o que é a dureza da vida. E se eles não enfrentam e se não se deparam com desafios que os façam crescer, depois, na circunstância de um casamento, de uma luta, uma dificuldade no próprio emprego, eles não estão preparados, não adquiriram resistência. A comportagem é uma escola que dá espinha dorsal, que dá fibra, que faz a pessoa ter envergadura, que produz perseverança, que produz coragem, que produz determinação. Então, para uma geração que às vezes não aprende isso de pequenininho, a comportagem, sem dúvida alguma, ela se torna ainda mais significativa para esses meninos e meninas que podem, na comportagem, ter uma experiência enriquecedora para a vida. É daí que vem aquele termo, né? A comportagem é uma mãe.
porque ela reeduca a pessoa, né? Ah, bom, Ou educa pela primeira vez, né? talvez dentro dessa ideia sua, como as mamães de hoje, às vezes acabam mimando muito os filhos, né? A comportagem vai ser uma mãe firme. Então ela vai cuidar, vai prover, mas a comportagem até uma expressão que eu gosto muito da comportagem, é a que diz que a comportagem é a escola dos golpes duros. Escola Então, dos golpes duros. Eu falo para os pessoal que está assistindo, já vai anotando aí. Anota essas frases de efeito aí. mas é uma escola de golpes duros no sentido de que realmente, pelo desafio que é a venda, pelo desafio que é você enfrentar o desconhecido, né? O comportor vai sair para bater na casa de alguém que ele não conhece, ele vai falar com pessoas estranhas, ele não sabe se quem vai abrir o portão é uma pessoa simples, inculta, ou se é um médico, um doutor. Sim. Então, faz com que haja. Ele tem que aprender a lidar com a ansiedade, com o medo, com a insegurança, a enfrentar o não. Então, essa geração de hoje que só ouve sim, quando ouve um não deprime. Então, na comportagem você vai ouvir mais nãos do que sim, e você saber que o não não mata. Então, você aprender a lidar com o não, a contrariedade, ela faz parte da vida. Então, e essa geração que só ouve sim, quando ele ouve um não já numa fase, por exemplo, hoje você tem casos de jovenzinhos aí que pede a namorada, pede uma moça em namoro, ela diz não, e ele entra em depressão, alguns até querem cometer suicídio. Então, quer dizer, alguém que não foi preparado para ouvir não. Sim. Então, a comportagem nesse sentido, ela prepara você, ela torna você uma pessoa mais rígida, mais firme, mais capaz de lidar com a vida real. Então, hoje eles lidam muito com a vida virtual, uma vida que é fictícia, né? Artificial, né? Artificial. A comportagem vai dar um preparo para a vida real. Pastor, eu não. Acho que foi o senhor que me disse isso, mas eu não lembro de quem que veio. Mas parece que alguma situação onde o senhor foi alçado, eu não sei se foi a diretor ou se foi como secretário da PO, mas um líder disse para o senhor, ou rolou o comentário, eu não lembro, né? Esse é um homem de comportagem, pode trazer porque ele vai saber encarar os desafios. Onde foi isso? Bom, na verdade, esse tipo de comentário, a meu respeito, ele aconteceu mais de uma vez. Tanto em Ok. algumas situações em que eu fui eleito numa assembleia ou votado numa mesa para dirigir a comportagem, e também quando, na ocasião em que mudei de função para exercer uma função administrativa na secretaria, também isso foi dito. Por Ah, ser ok. um homem da comportagem, então tem algumas características. Então é alguém do trabalho, é alguém que tem muita energia, é alguém que desenvolveu resistência, perseverança, ao mesmo tempo paciência, né? Porque a comportagem, Resiliência. resiliência, ao mesmo tempo que ela requer muita força, muita garra, muita perseverança, por outro lado, ela produz essa paciência, esse domínio próprio, né? Porque você não tem o controle de tudo na mão quando você está comportando. E mesmo agora, Gabriel, nessa última mudança de função, quando assumi a presidência do campo aqui da Paulista Oeste, eu me vi naquela responsabilidade tão grande e me sentindo tão pequeno e tão incapaz. Eu me lembrei de quando eu comecei como comportor e de quando eu dei a minha primeira oferta. E quando eu dei a primeira oferta lá em Fernandópolis, foi um fracasso. Eu Eita! saí envergonhado, eu não vendi nada, e com muita vergonha, eu saí daquela casa, andei um pouco e sentei na sarjeta ali na calçada, e eu chorei por alguns instantes. Por alguns minutos eu chorei, orei a Deus, e eu pedi que Deus me abençoasse, que Deus me ensinasse a comportar. E depois disso eu me levantei, eu não desisti, eu fui para a segunda casa, a segunda oferta, e ali eu fiz a minha primeira venda. E eu nunca fiquei um dia sem vender na comportagem, É verdade. O desde o senhor primeiro sempre dia. comentou isso. Mas eu aprendi naquele primeiro dia que a comportagem tinha que ver com dependência de Deus. E eu nunca bati numa casa, eu nunca toquei uma campainha sem antes orar a Deus. E eu aprendi que a dependência era o segredo do sucesso. E depois de mais de 20 anos, ao assumir a função como presidente do campo, eu me senti como aquele comportor que tinha que dar a primeira oferta e que era incapaz de fazê-lo e de ter sucesso. Assim como eu tinha que depender de Deus para cada oferta, eu coloquei no meu coração que agora não seria diferente.
e eu dependeria de Deus cada dia, cada decisão. Eu seria como aquele comportor, um eterno dependente do Senhor. Então, para tudo que eu faço, para cada decisão, eu me coloco de joelho, eu oro a Deus e peço, eu oro a Deus do mesmo jeito que eu teria que fazer se fosse dar uma oferta hoje. É a dependência de Deus. Eu tive estudando hoje pela manhã, o Comportor Evangelista. Eu até marquei aqui o livro que o senhor me deu. Esse aqui falta dedicatória. Agora, a minha Bíblia do Comportor está muito bem assinada por vários pastores que eu considero de comportagem. E eu li o trecho que fala não contemporizar com o pecado. E lá fala justamente isso, pastor Samuel, que os comportores jovens, eles tendem a eles ir com o peito e dizer, não, eu consigo, eu posso vender, eu posso fazer. E ela fala o tempo inteiro, dependência de Deus. A gente não pode. O senhor lembra que eu tive uma experiência na APSO? Quando... O senhor vai lembrar disso daí. Lembra que eu estava indo muito bem na área de igrejas evangélicas e eu pus na cabeça que eu não estava comportando, que eu tinha que voltar para o porta a porta. Me lembro perfeitamente. O senhor lembra disso? Eu vou contar essa lembro. experiência. Eu tive assim, né, um insight. Não, eu preciso voltar para o porta a porta porque eu não estou comportando direito. E o senhor sempre falando, não, Gabriel, você só se especializou numa área. Na verdade, naquela época eu estava trabalhando muito forte com revistas e com igreja já, né? E aí eu fui numa casa. Eu bati numa casa, olha que coisa. Eu bati numa casa e eu vendi. Na primeira casa de porta a porta, vendi um Vida de Jesus. Na segunda casa, pastor, eu entrei e juntou as enfermeiras, tinham umas 14, 13 pessoas que moravam na casa. E eram tudo da área da saúde. E eu apresentei a coleção, daquele jeito que o senhor ensinou, a coleção primeiro, depois vai reduzindo, né? E todo mundo gostando, apaixonado. Eu falei, nossa, aqui vai sair 2 coleções, uma no mínimo vai sair. E apresentei tudo. E aí, na hora que eu falei o preço, fui fazer o fechamento, o pessoal começou a sair. Começou tudo a ir embora, né? Aí eu fui reduzindo, né? Ficou só uma mãe e uma filha. O resto desapareceu na casa. E ficou só a mãe e a filha. Aí eu peguei e fui no PMA. Nem tinha os sucos e shakes ainda. Aí eu fui no PMA e tal. E não dá, agora não dá. PMA com grande conflito, né? PMA, para quem não sabe, Poder Medicinal, dos Alimentos. Hoje ainda tem gente trabalhando, mas agora o shake dominou, né? Aí eu apresentando o PMA, apresentando o grande conflito, nada. Aí fui embora, não vendi. Bati na próxima casa, entrei. Quando eu estava finalizando a venda, pastor, o senhor lembra disso daí que eu ouvi pelo muro? Moço, 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 gritando pelo muro para mim. Moço, 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 moço. Aí a dona da casa falou assim, olha, eu acho que tem alguém te chamando ali no muro, né? Era uma chácara. Eu saí e fui. E era aquela última mulher que tinha ficado assistindo a oferta até o final. E ela saiu assim, pastor, perturbada assim, né? Ela estava visivelmente abalada. E ela falou assim, moço, moço, pelo amor de Deus, aquele livro que você me apresentou, eu preciso dele. Eu falei, amém, né, irmã? Ela virou para mim e falou assim, não, você não tá entendendo, você não tá ouvindo? Ela falava assim para mim, pastor, você não está ouvindo? Eu falava assim, ouvindo o quê? Ela falou assim, essas vozes. Eu falei, não tô ouvindo, eu achei que ela tava louca, né? Ela falou assim, essas vozes estão me dizendo que eu só vou ter paz quando eu comprar esses livros que você me apresentou. E ali ela comprou o livro. Na hora que ela abraçou o livro, pastor Samuel, ela virou e falou assim, sumiu. Na hora que ela abraçou o livro, ela falou que as vozes tinham sumido. E isso me marcou muito, porque eu lembrei que o senhor sempre falou, não é a gente que vende, é o anjo que vende. É isso aí. Então essa experiência me marcou muito, eu queria compartilhar isso. E eu estava lá com o senhor na APSO, né? Mas, pastor, vamos traçar aqui a timeline do senhor. Eu queria saber, com quantos anos o senhor começou a comportar, né? E como que foi esse chamado? Foi na igreja? Foi o senhor estudando individualmente?
Traça pra gente essa timeline aí, até o Tá. senhor decidir fazer teologia. Bom, na verdade, assim, Gabriel, o sonho de fazer teologia é um sonho da minha infância, ou melhor Sim. dizendo, do início da minha vida juvenil. Eu conheci a igreja com cerca de 8 anos para 9, quando conheci a mensagem adventista. Eu não tinha família na igreja, então eu acabei sendo batizado com 11 anos. Então, com a idade de 11 anos, quando eu me batizei, isso foi em 1986. Eu não tinha nascido ainda. Olha aí, Não dá para o senhor ser pai? Olha aí, ó. olha aí. Então, naquela ocasião já do meu batismo, apenas com 11 anos de idade, ali brotou no meu coração o desejo de ser pastor. Então, eu era ainda um garoto, Com 11 anos. mas o sonho já estava plantado no coração, o desejo de ser pastor. O tempo foi passando, eu trabalhei como office boy, depois eu fui ser metalúrgico, trabalhei na empresa no setor de esquadrilhas metálicas durante alguns anos. Então, eu sonhava de ir para o colégio, fazer teologia, e durante vários anos seguidos, inclusive a gente mandava pedido de bolsa para o colégio naquela época. Hoje é um pouquinho diferente, depende de Enem, essas coisas, mas naquela época você fazia um formulário, mandava para o colégio, gente do Brasil todo pedia bolsa, e eventualmente alguns conseguiam e outros não. Eu fui daqueles que nunca conseguia tal bolsa. E de tal maneira que o tempo foi passando e depois de tantos pedidos negados e nunca ter uma oportunidade, até cheguei a pensar que talvez não fosse plano de Deus que eu fosse para o colégio fazer teologia. E foi assim que da última vez em que eu fiz o pedido e não veio resposta positiva, né, eu até decidi que iria continuar tocando a minha vida. Eu era ancião de igreja, eu estava namorando, aí eu decidi então que ficaria noivo e iria me casar no ano seguinte. E foi o que acabou acontecendo. Eu fiquei noivo naquele final de ano, depois de não ter uma resposta positiva da bolsa. Aí eu fiquei noivo, no ano seguinte planejei já o casamento. O senhor E lembra a idade? eu me casei com 22 anos, então eu estava com 21 anos nessa época, 21 para de 22. 21 para 22. Então foi nessa circunstância que eu acabei, uma vez que não deu certo de ir para o colégio, eu decidi me casar. Mas foi nessa circunstância da própria situação do casamento que eu me vi chamado por Deus para comportar, porque eu estava trabalhando numa empresa. Nesta ocasião, o meu trabalho era noturno, e uma vez que eu não queria trabalhar à noite, recém-casado, eu Aham. fui até a associação pedir emprego. Eu fui pedir um trabalho, já que eu queria ser pastor, queria servir a Deus e não consegui fazer teologia. Eu falei, eu vou trabalhar na associação. A minha cidade natal, Mirassol, é bem pertinho de onde eu estou hoje, que é São José do Rio Preto, onde é a sede da Associação Paulista Oeste. E ao ir no escritório da Oeste durante o dia, porque eu trabalhava à noite, então eu podia ir durante o dia. E ao andar pelo escritório lá, os departamentais, a administração, eles deviam estar ocupados em alguma reunião. Fato é que naquele dia eu não encontrei praticamente ninguém. Olha. E já na hora de ir embora, de voltar para casa, eu passei em frente à sala do diretor de comportagem, acidentalmente. E aí, quando eu passei, o pastor Paulo Corquis, que era o diretor, eu olhei para a sala, ele acenou, eu cumprimentei, e ele disse: "O que você faz por aqui?" E aí ele me convidou a entrar, eu entrei e expliquei para ele que eu estava em busca de um trabalho, porque eu iria me casar naquele ano, e que eu não queria trabalhar à noite, recém-casado, e que eu estava ali para deixar um currículo, para tentar uma oportunidade de trabalho. E ele disse assim: "Bom, então você já pode começar amanhã mesmo." Aí eu fiquei até empolgado, achando que ele iria Ia me te dar uma contratar vaga ali no pela pior. escritório. E foi quando ele puxou da gaveta ali, abriu a gaveta e puxou a fichinha A de ingresso à fichinha. comportagem. A famosa fichinha. Fichinha essa que eu tenho guardada até hoje, com a minha foto ainda bem novinho. A Olha. ficha de candidato de ingresso à comportagem. Eu expliquei, falei: "Pastor, eu estou empregado, não é uma questão de que eu estou desempregado, então esse negócio de comportagem, eu acho que é para quem não tem emprego, né?" E Sério que o senhor disse isso? é porque da minha igreja havia saído algumas pessoas para comportar e a experiência não tinha sido muito positiva. Eu não conhecia muito da comportagem, e o pouco que eu conhecia não era muito positivo. Olha só. E eu disse: "Não, pastor, eu tô bem empregado, eu tenho um salário até bom." Então, e eu achava também que essa questão, e acho até hoje, eu nunca fui uma pessoa com aptidão natural para vendas. Então eu entendi que aquilo não era para mim. Eu me lembro que ele pegou e abriu a Bíblia no texto de João, o texto que você também conhece, que diz: "Não fostes vós que escolhestes a mim,
antes que eu escolhi a vós outros para que vás e deis fruto. E ele diz, as coisas melhores da vida não é você que escolhe, é Deus que escolhe por você. Olha, Então não é você que está escolhendo a comportagem, mas Deus está te chamando para ela. Deus está escolhendo você para esse ministério. Ele falou, e vamos orar aqui, eu vou orar para você pedir as contas e ser um comportor. E eu confesso que a gente se ajoelhou, eu meio a contragosto. Eu acho que nem falei muito amém naquela oração, mas fato é que eu fui para casa e aquilo ficou me impressionando, eu não me esquecia da oração, não me esquecia do texto bíblico, tanto que eu me lembro e cito ele até hoje. E a incrível. impressão foi tão forte que eu me decidi a deixar o emprego, pedir as contas e a ir para a comportagem. Então foi nessa circunstância que eu fui para uma campanha de comportagem de efetivos na cidade de Fernandópolis, onde quem era o líder na época, hoje ele é pastor também, diretor de comportagem, que é o Edson Vicente. Então ele foi meu primeiro líder de comportagem, Pastor Edson, que está na PAC. que está na Vamos Paulista aproveitar para Central. mandar um abraço e convidá-lo para o Pode Comportar, É né? isso aí, um abraço para o pastor Edson, eu Foi tenho meu pastor também. muito carinho e admiração por ele, foi meu primeiro líder. Foi seu primeiro líder, Depois, que maravilha. ali Deus confirmou o meu chamado para comportagem, eu não tinha dúvidas mais, e não só para comportagem, ali foi que eu aprendi a comportar, ali eu me apaixonei pelo ministério da comportagem, e ali Deus confirmou o meu chamado para ser um pastor. E eu me lembro que um dia comportando, andando pelas ruas, com a pastinha ali, com o prospecto na pasta, era um comportor efetivo, então a gente usava roupa social, sapato social, pasta social, e era um trabalho e eu me encantei, me apaixonei, de tal maneira que eu orei a Deus naquela ocasião, dizendo para Deus, Senhor, eu quero ir para o colégio, quero ser um pastor, mas se eu não conseguir me formar, se eu não conseguir pagar o colégio com a comportagem, o meu desejo, o meu pedido é que eu volte e que eu seja um comportor até Jesus voltar. E o que Amém. Deus fez foi que Deus me levou para o colégio, eu me mantive com a comportagem, ele, depois de formado, ele realizou as duas coisas. Ele me manteve pastor e me manteve Uhum. na comportagem. Então, eu tenho muita gratidão a Deus por todos os anos que eu servi a igreja, especialmente nesse setor, Mais de tanto 20 como anos. comportor, como também como diretor. Foi uma Ô, bênção. ô pastor, mas assim, só para a gente não adiantar muito, eu queria perguntar: esse sonho de ser pastor desde os 11 anos de idade, como que ele brotou no coração do senhor? O senhor viu um pastor pregando? O senhor teve um sonho? Ou foi ler na Bíblia? Como é que foi? Bem, é o seguinte, Gabriel, com 8 anos de idade, eu fiquei sem pai. Então, eu me tornei órfão de pai vivo. Foi uma situação bastante traumática para minha família, para minha mãe, Uhum. para os meus dois irmãos menores. Eu sou o mais velho de três irmãos, a caçula é uma menina. E nesse momento de muito sofrimento para minha mãe, que chorava, eu acordava com o choro da minha mãe de madrugada, dizendo como queria criar sozinha três filhos pequenos. E aquilo eu não conseguia entender o que tinha acontecido, por que que a gente estava sem pai em casa, por que que minha mãe chorava, não tínhamos nenhuma perspectiva de futuro, com muito medo. Aquilo produziu uma revolta em mim, eu até achei que Deus estava castigando a gente, e aquela ideia, né, Deus castigando, e eu nem sabia por quê. E eu me perguntava, qual o nosso pecado, né? O que a gente fez para Deus estar castigando? Por que que minha mãe só chora? Por que que a gente não tem mais o pai em casa? E naquela confusão da mente juvenil, aquela revolta até, foi numa circunstância assim que um dia lá na cidade de Campo Mourão, andando pelas ruas de Campo Mourão, embora eu seja de Mirassol, nascido e criado aqui, Uhum. nessa circunstância em que a minha família, minha mãe, nós ficamos sem o pai em casa, nós nos mudamos para o norte do Paraná, para Campo Mourão, e foi lá em Campo Mourão, numa situação de muita dificuldade financeira, nesse momento de crise existencial, nesse momento de luta emocional muito grande que eu tive, mesmo sendo ainda muito novinho, e aí, para poder ajudar, inclusive, porque a gente quase estava tendo dificuldade até com alimento em casa, Nossa. então a situação era muito crítica mesmo, a minha mãe sozinha com os três filhos, e aí então eu comecei a vender esses. Bom, cada lugar tem um nome, sacolé, juju, chup-chup, eu não sei o nome que quem ouve aí vai identificar o saquinho ali com Geladinho. geladinho, né, com o suco ali congelado, e foi vendendo o geladinho nas ruas de Campo Mourão. E um dia eu passei em frente a uma igreja adventista, eu estava cheio de dúvidas e até com revolta contra Deus,
E Deus me impressionou, eu parei, vi o nome da igreja, eu pensei, eu preciso vir aqui e perguntar para alguém qual é o pecado da minha família, por que que Deus está nos castigando. E fato é que isso aconteceu no meio da semana. No sábado Nossa. pela manhã eu me arrumei, fui para a cozinha, minha mãe achou que eu já ia sair com a caixa de geladinho. E eu falei, não mãe, agora eu vou na igreja, ela não entendeu o que estava acontecendo. E questionou, olha, mas a igreja é domingo, tal. Minha mãe era de família católica. Olha, eu nunca vi igreja de sábado, que igreja é essa? Falei, mãe, olha, nem eu sei, eu já até esqueci o nome, é um nome comprido que eu nunca vi. Eu não sei nem o nome mais da igreja, mas eu sei onde ela fica. E depois de insistir um pouco, e eu conheci a cidade por andar vendendo geladinho, né? Aliás, eu acho que foi a primeira coisa que eu vendi, já era um treinamento para ser comportor no futuro, né? E aí, naquele sábado pela manhã, eu fui à igreja de Campo Mourão, fui recebido com muito carinho pelas irmãs, fui conduzido até a escolinha dos pequenos ali. Acho que não perguntaram a idade, eu sou pequeno até hoje, na época eu era menor ainda. Me colocaram junto com os pequenininhos, cantaram o hininho, deram lembrancinha, enfim. E o fato é que assim eu entrei na igreja pela primeira vez e nunca mais saí. Eu me apaixonei pela igreja, Amém. e é nessa circunstância de um garoto revoltado que tinha perdido o pai terreno, foi que eu conheci o Pai do Céu e me apaixonei por ele. E eu disse que eu dedicaria minha vida para Deus a partir daquele dia. E foi assim que nasceu o sonho de ser pastor. Com quantos Então, anos? 11 com anos. 11 anos, quando eu me batizei, mas assim, ao conhecer a igreja, O senhor né, conheceu nessa com uns idade, 10. 9, 10 anos, 9 9 anos eu para já 10. conhecendo a igreja, né? Nossa, então Com desde 9 anos. pequenininho o senhor já tinha esse desejo. Então, para alguém que se encantou por conhecer a Deus, se apaixonou, então eu digo, eu perdi o Pai da terra e ganhei o Pai do céu. E aí, para Amém. alguém que não tinha sentido a vida e agora devolveu o sentido, eu ganhei um novo sentido para viver. Então, eu me propus naquele momento de que eu dedicaria a minha vida para Deus, que eu viveria para contar do que Deus fez. Então, o desejo de ser pastor nasce assim, uma experiência da vida e de uma maneira muito especial, pela maneira como Deus me guiou para a verdade, de como eu conheci a igreja. E ali eu não. Desejo de servir, né? É, Nossa, eu não então, conhecia essa história do senhor. é. E não o ouvi compartilhar com muita frequência também, não. Não, eu contei poucas vezes em poucos lugares. Olha, que honra aqui pra gente, hein? Então, daí o senhor teve esse desejo, batizou, entrou na área efetiva, depois estudante como teologia. É. Mas só para não pular essa parte, o saudoso pastor Corquiço, onde você vai, você escuta o nome desse pastor, né? Mas ele também foi muito perspicaz, né, pastor? Porque. E eu acho que foi um momento preparado também, porque o senhor foi justamente no dia que o senhor não encontrou ninguém. Passou na frente da sala do homem, o homem, o pescador do jeito que é, né? A gente não acredita em coincidência, a gente Sim, acredita em providência, né? providência. Então, certamente, Deus que estava conduzindo, eu não tenho dúvida que Deus conduziu e conduz a minha vida até hoje. Então, em cada detalhe, Deus estava à frente e Deus usou o pastor Paulo Corquisto, um homem de Deus querido, um amante da comportagem, e foi através dele não só que eu vim para a comportagem como comportor, mas depois, quando já formando-se em teologia, a influência dele foi muito positiva para que eu aceitasse o chamado para ser um diretor de comportagem. Eu me Hum, formei numa época em que havia uma demanda maior por parte da igreja, então o que eu vou falar aqui não é para, de maneira alguma, soar com uma arrogância ou achar que eu era muito bom de sim, forma alguma, mas naquela ocasião eu tive várias possibilidades de chamado. Então, vários convites me foram feitos, e entre eles, para ser pastor de igreja distrital, tinha convite para ser diretor de comportagem, mais de um campo. Então, dentro dos 4 ou 5 convites que me foram feitos na ocasião, eu fiquei muito tentado a ir para a igreja como pastor distrital. E o que fez a balança, o pêndulo ir para o lado da comportagem foi a fala do pastor Paulo Corquisco. Então, ele exerceu uma influência muito forte quando eu me tornei um comportor. Então, poderia dizer que fui recrutado por ele. sim. E depois foi o conselho dele e a fala dele foi uma das falas mais importantes que me ajudaram a decidir a ser um diretor de comportagem, e no momento lá em que tinha a opção de ser um pastor distrital, eu acabei ficando como diretor associado de publicações, né?
Ele realmente foi um pastor para o senhor até o senhor virar diretor, né? É um amigo e um pastor até hoje, uma pessoa muito querida, eu tenho muito respeito, carinho por ele, pela família dele, a sua Aproveita então para mandar um esposa. abraço, Um pastor. abraço para o pastor Paulo Corquisco, a querida irmã Maria e também o filho querido do pastor Paulo, que também se chama Paulo Paulinho, né? É uma família Paulinho. muito querida, tem duas filhas também muito especiais. Um abraço para essa família do Pastor, eu coração. nunca tive oportunidade de vê-lo frente a frente, mas eu tenho muita admiração porque todo mundo fala dele. E agora, conhecendo a influência que ele exerceu sobre o senhor, que foi o meu instrutor, eu admiro mais ainda. Espero que nós consigamos trazê-lo aqui, né? Para Pode convidar compartilhar. ele. A gente até brinca o sobrenome dele de origem ucraniana, né? Uhum. E soa como russo também, Paulo Corquisco. E a gente até apelidava, o apelido dele nosso é Paulo com Cristo. Ah, Paulo Então, com Cristo. um homem de Deus muito cristão e Sim. que viveu intensamente o Ministério da Comportagem, depois se tornou secretário de campo na Paulistana, onde ele se jubilou e hoje vive lá no interior, na região de, ali perto de Jacupiranga, se eu não estou enganado, não é bem Jacupiranga, Pariquera-Sul, na região do Vale do Ribeira. Ele vive em Pariquera-Sul e é um comportor, e ele continua comportando, é uma inspiração, um homem de Deus. Pode convidá-lo que vai valer a pena Com certeza, nós vamos buscar entrevistá-lo. esse homem lá. Eu já tive Ele sítio está em mais Apiaí, perto de né? Curitiba, viu? Pois é, Inclusive, é logo ali, né? está Como diz logo o ali. mineiro, logo ali. E eu já tive sítio em Apiaí, então conheço um pouquinho ali Eldorado. Lá também é Eldorado, Guapiara, não, Mirassol não. Miracatu, é aquela Miracatu já subindo região. ali, Então nós vamos buscar Iguape, esse homem aí. Cananéia, toda a região ali, Japiranga, Bom, aí então o Registro. senhor estava casado, recém-casado, e um ponto que eu queria abordar nisso, antes da gente entrar efetivamente nas suas campanhas de estudante, que eu lembro que o senhor tem um testemunho muito legal para contar sobre isso, no fato de o senhor não ter sido aquele líder ou aquele comportor que explodia, mas que era constante. Mas daqui a pouco a gente vem nisso. Eu queria só relembrar o que o senhor me contou, que quando o senhor recebeu esse chamado do Corquis, o senhor não estava mal. O senhor estava com uma casa própria, não era isso? Sim, Estava bem empregado. eu estava terminando de construir a minha casa, como eu tinha planos e iria me casar, então estava em fase de término da minha casa, da construção da casa, e também na ocasião era chefe na empresa, tinha um bom emprego, como metalúrgico ali, depois de vários anos exercendo a profissão, tinha uma influência dentro da empresa, com os donos, era muito querido pela empresa, a tal ponto que era comum eu contratar pessoas da igreja, conseguir emprego para os irmãos que precisavam de um trabalho. Então era uma fase muito boa da minha jornada profissional dentro da empresa. E um Então salário bem considerável para a época. então é isso que eu queria frisar, pastor, porque assim, quando eu estava aí em Fernandópolis, o senhor sabe que foi os meus melhores meses de comportagem. Em toda a minha história de comportagem. O senhor lembra que eu Sim. estava arrebentando aí, né? E quando veio esse chamado para cursar teologia, né? Eu lembrei do que o senhor falou, que o chamado não vem quando você tá mal. O chamado vem quando você tá bem. Não é isso? Porque senão não é chamado. Se você tá lá no fundo do poço, o que você tem para abandonar? Então, quando você tá bem, que vem o chamado, né? E eu lembrei Bom, dessa experiência do senhor. eu até assim, Gabriel, eu acho que Deus tem tantas maneiras de chamar e Mil pessoas maneiras. em diferentes circunstâncias. Eu até não tiro a possibilidade de alguém que de repente estava bem, perde tudo, e no momento que perde tudo, Deus faz um chamado. Sim. Então, vamos lembrar de um outro amigo que você pode convidar para falar de comportagem, nosso amigo Cláudio Tadashi. Ele Sim, estava com bem no certeza. Japão, veio lá o tsunami, perdeu tudo, e quer dizer, e ele pensou, eu poderia ficar aqui e reconstruir, mas para que se um dia tudo isso vai ser levado de novo? Ele falou, então eu não quero mais trabalhar para reconstruir, eu quero trabalhar para salvar. Então, quer Amém. dizer, no momento em que ele passa por uma grande crise, vivenciou aquele tsunami que devastou uma parte do Japão e a parte mais atingida era a região onde ele vivia na época. Então, assim, Deus pode usar alguém que eventualmente passa por uma crise, Deus pode usar até a dificuldade para chamá-lo. Eventualmente também o contrário é verdade, Deus pode usar alguém que está no melhor momento da vida
ele está bem empregado, ganhando um bom salário, e Deus pode dizer assim, filho, abandona tudo e venha. Então, comigo foi assim, eu estava num bom momento da minha carreira profissional, quando decidi pedir as contas da empresa, né, para ir para a comportagem, foi até me oferecido uma proposta de promoção dentro da empresa, onde eu Olha, ganharia um salário ainda maior. E pela graça de Deus, o gerente gostava muito de mim, era amigo, foi até padrinho meu de casamento. E ele disse: olha, não quero deixar você fazer essa loucura, você vai sair daqui, você agora é casado, vai passar fome, vender livro, esse negócio não dá certo e tal. sempre essa história, né, pastor? Aí ele disse: olha, então eu vou promover aqui, você vai ser o subgerente, você vai ganhar, só eu vou ganhar mais do que você aqui na empresa e Olha tal. só. E falou quanto eu ganharia, mas ele não conseguiu me dissuadir, e eu acabei saindo da empresa, fui para a comportagem. Depois de um mês comportando, eu fui visitá-lo na casa dele e disse para ele: João Carlos, esse amigo querido, falei: João Carlos, eu falei para você que eu estava indo, não era por dinheiro e que eu tinha um chamado de Deus. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus é tão bom que você me ofereceu uma promoção, eu iria ganhar mais do que ganhava, só que você ainda ia ganhar mais do que eu. E ele me falou quanto ele ganhava. E no meu primeiro mês comportando, eu ganhei o salário igual dele, um pouquinho mais. Então eu falei: olha, eu já estou ganhando mais do que você. Olha só, no primeiro mês. Primeiro mês comportando. Mas era a bênção de Deus, a certeza de que Deus estava realmente chamando, e eu tinha comigo uma convicção de que se Deus estava chamando, ele tinha um plano, ele iria me sustentar, ele iria manter. Tem aquela frase que também já virou um jargão, né? Quem convida, paga, né? Então, se alguém te convida para um restaurante, eu te convidei algumas vezes para ir comer. Ah, o E, senhor fez muito isso, né? O senhor e, tem culpa é, no cartório aqui, viu? e todas as vezes que Eu eu entrei na convidava, comportagem magrinho, bom, o todas as vezes que eu te senhor convidei, eu paguei cuidou a muito conta. bem. Não foi assim? Foi, foi. Então, Quem quando convida a pagar a conta. a gente convida, diz: olha, escolhe aí o restaurante, escolhe aí o que vai comer, olha, tem direito à sobremesa. Quem convida, paga a conta. E eu tinha a convicção de que se Deus estava me convidando para ser um pastor, de alguma maneira Deus iria prover e ele iria pagar essa conta. Então não é uma questão de arrogância, e eu sempre dependi de Deus, orei, mas eu não tenho dúvida de que Deus tinha um plano para a minha vida, e ele usou a comportagem para pagar a conta. E desde o Amém. primeiro centavo até o último centavo que eu usei para a formação minha no teológico, e também eu fui casado, então tinha cursos de moradia, manutenção da família, minha esposa também estudou nessa época, tudo veio através da comportagem. Glória a Deus. Pastor, só para a gente fechar essa parte, eu não poderia deixar de mencionar o Cláudio Tadashi, que atualmente ele é assistente de revistas aí no campo do senhor. E hoje, Perfeitamente. um dos melhores, sem dúvida nenhuma, assistente de revistas de todo o Brasil. E foi meu assistente. Um abraço para você, Tadashi. Eu quero. Ó, nós mencionamos aqui o Corquiço, o Edson Vicente, o Tadashi, e eu quero todos esses varões aqui, hein? Já está aí feito o chamado para a gente poder compartilhar a história de Depois, um vocês. dos primeiros que você tem que incluir nessa lista aí também, e eu Seu acho que Floriano. na nossa fala aqui também, irmão Floriano, nome de Deus Ah, querido, com né? certeza, né? Mas eu ia até mencionar também pastor Marco Aurélio, Com durante os anos certeza. todos em que eu fui Nosso diretor de chefe. comportagem, ele se tornou um amigo muito especial e foi alguém que exerceu uma influência muito grande sobre a minha liderança também. Amém. Então, se tem alguém que respira comportagem e que, para mim, é um dos maiores conhecedores da filosofia e da realidade da vida de um comportor e também de um diretor, é o pastor Marco Aurélio. Então, fica aí já registrado o meu abraço a ele, pastor Marco Aurélio, família querida, a irmã Leila, a professora Leila, a filhinha, Uhum. a Fefe, e pode convidá-lo, porque ele vai falar melhor do que eu, É um testemunho de comportagem, um testemunho de vida também, né, pastor? sem Pastor dúvida alguma. Marconelli. De comportagem de vida. Ele já está automaticamente convidado, né? Não tem nem que. É isso aí. Pastor, outro detalhe aqui do podcast, esse é o primeiro episódio, né? Mas isso vai ficar cravado aqui. Todos os convidados já se preparem, porque a gente tem que dar honra à mulher do comportor, do pastor de comportor. Então eu não poderia deixar de incluir a Cidalina nisso também. Ela está convidada para vir aqui porque eu quero fazer um programa especial com esposas de comportores, porque é elas que seguram a bronca no final das contas, É pastor. isso aí. E eu lembro que o senhor comentou que ela andava com o senhor na bicicleta, né?
E hoje é diretora da FAM, esposa do presidente, mãe do Marlon, é sua pastora. Então, não podia É. deixar de incluí-la aqui, né, pastor? Não, você sabe, Porque o seu inclusive, ministério, parte do seu ministério vem dela, né? você lembra que quando você foi comportor no início, lá na Paulista Sudoeste, Sim, nas visitas em que eu fazia, sempre um carinho especial com a esposa do comportor e até com muitas vezes certeza. eu me dirigia à esposa, porque uma grande parte, se não a maior parte do desempenho e do trabalho que o comportor realiza depende da esposa. Uma esposa que apoia, uma esposa que ora, uma esposa que compreende, uma esposa que quando ele chega triste, desanimado, ela é que o anima, ela é que o põe para cima. Então, o trabalho da mulher é fundamental, especialmente na vida de alguém que exerce uma função vocacional. Então, a função, quer seja do pastor ou do Uhum. comportor, eu diria até mesmo de um educador cristão, é uma questão de vocação. Sim. E precisa de alguém que apoie, que ore, que incentiva. Então, e a esposa tem um papel muito importante. Então, um abraço para Marina, sua esposa. Você Uhum. já fez menção aí da Cida, né? E Sim. todas as esposas de comportores, sejam efetivos ou permanentes, né, ou estudantes, a esposa ela exerce um papel fundamental no êxito. Eu tenho uma fala que eu uso, um ditado assim, pode até parecer meio machista ou até preconceituoso com as mulheres, mas na verdade não é, é um elogio. Sim. Eu digo que a mulher, quando não atrapalha, já ajuda. Então, a mulher que não atrapalha, ela já é 50%. Só dela não atrapalhar, Sim. ela já está ajudando. Então, a mulher que, pela atitude dela, ela ainda faz algo e ajuda, ela é mais da metade do sucesso do homem. Então, um homem de sucesso, mais da metade do sucesso diz respeito à esposa, né? Tem aquela outra frase do passado que dizia: por detrás de todo homem de sucesso há uma grande mulher. Sim. E essa frase é preconceituosa, eu não gosto dela. Eu digo que por detrás de todo homem há uma grande biblioteca. E ao lado de todo grande homem tem uma grande mulher. Ajudadora idônea. Então, a mulher é aquela que vai ao lado, é a que aconselha, que orienta, que ajuda, que ora, que incentiva. Então, um abraço carinhoso para todas as comportoras e para todas as esposas de comportores e de pastores, enfim, para todas as mulheres que nos ouvem aí. Vocês são super, vocês são tremendas. Ou na expressão do pastor Marco Aurélio, são tremendaças. Tremendaças. Sem o apoio da mulher, dificilmente o homem consegue desenvolver bem o seu ministério, seja como comportor ou pastor. Nós demos essa, não vou dizer sorte, né, pastor, mas Providência. essa providência Deus abençoada. Um beijo, proveu. Mo. Te amo. Agora, a professora Marina, 2 anos, né, pastor? É, que Pro bacana, Marina. né? Educou, formou o caráter dos filhos e agora está lá formando o caráter de outras crianças. Inclusive, a turma dela há 2 anos é o pré-1. Que Criancinha de legal. 4 anos que ela tá lá. E a gente tem que ser muito grato mesmo. É isso aí. Pastor, então partindo agora para o teológico, um pouquinho das campanhas de comportagem. O senhor falou para mim que o senhor nunca foi comportor de explodir e tal, mas o senhor sempre foi constante. Como é que foi esse período de liderança durante o teológico? Que lições o senhor pode extrair para a gente, para quem está liderando agora, que outras vidas estão dependendo desse líder, né? Que conselhos o senhor tem a acrescentar para a gente? Bom, bom, primeiro que mesmo na hora de escolher um líder, e como você mencionou aí que eu fui diretor por alguns anos, você não escolhe normalmente o líder porque é o que mais vende. Porque eventualmente ele vende muito, mas não tem perfil de liderança. Sim. Então, às vezes ele vende muito também numa ocasião, na outra já não vende tanto. Então, a pessoa que não é constante, que oscila muito, então dificilmente ele vai dar certo como líder. Então, e nem sempre aquele que tem muita habilidade para venda, ele tem habilidade de relacionamento, ele tem o equilíbrio financeiro que precisa. Eu tive comportores que vendiam muito e sempre estavam enrolados financeiramente. Então, uma dica aí para quem é diretor: na hora de escolher um líder, necessariamente não tem que ser o que mais vende. Também não pode ser o que menos vende. Se Uhum. você põe alguém para liderar e ele próprio não teve êxito, não teve sucesso, ele terá dificuldade de inspirar os outros. Ele não terá história para contar experiências da própria vida, né? Se a experiência dele, se a história dele foi de fracasso, dificilmente ele conseguirá inspirar alguém para o sucesso. Então você tem que escolher alguém que tem sucesso, mas necessariamente não precisa ser o que tem mais sucesso, o que mais vende. Então eu me considero que eu não fui um comportor desses, como você disse, de ir lá e ter um sucesso extraordinário, mas sempre tive êxito.
Eu até, como nas primeiras campanhas que participei, eu fui campeão, mas mesmo assim não acho que era um Amém. sucesso extraordinário. Então, comportando, eu fiquei em primeiro lugar nas 2 primeiras campanhas, eu guardo os brindes assinados pelo pastor Paulo Corquisco, pelo êxito, primeiro lugar em vendas, tanto na primeira quanto na segunda campanha que participei. Depois, quando recebi o chamado para a liderança, eu relutei um pouco em aceitar, eu tinha medo, eu achava que era melhor eu ser comportor, falei, eu como comportor, Deus já tem me abençoado, eu posso conseguir o recurso, e como líder eu vou ter que depender dos outros, e eu tinha uma insegurança com isso. E pela insistência na época do pastor Paulo Corquisco, que me chamou para liderar, eu acabei aceitando, e aí o segredo é o mesmo segredo que se aplica como comportor, se aplica na liderança. Então, muito trabalho, muita oração, muita Sim, perseverança, dedicação. Como líder, eu me apliquei a atender bem os comportores, a ter campanhas muito espirituais, muito isso é verdade. organizadas, com muita disciplina. Não tinha horário para tudo, tinha um ambiente bem espiritual na campanha. Você tem que ter motivação, você tem que ter um pouquinho do social, especialmente nos finais de semana. Então, a gente conseguiu concentrar boas campanhas e foi num crescente, né? Começamos a primeira São Carlos, depois liderei uma campanha Já liderei em em São Ribeirão Carlos, Preto. hein? Olha, liderou em São Carlos, olha aí. Liderei em São Carlos, ô. O Então, senhor era secretário e eu liderei é uma verdade. equipe de igrejas aí. Foi um campo desafiador, mas saí com os objetivos alcançados. Todos É, os comportores ali foram abençoados, pastor. é uma Então, São cidade muito Carlos, boa. Fernandópolis. Aliás, na Oeste só tem cidade boa para comportagem, viu? Fica Aproveitar e a fazer a dica, né? propaganda Fica aqui, a só tem dica. cidades boas. Eu acabei liderando a primeira campanha em São Carlos, depois Ribeirão Preto, Já depois liderei em lideramos, Ribeirão Preto, olha, lembra, pastor? Foi minha lembro. primeira liderança, inclusive. Eita glória! Depois lideramos uma campanha em Franca também, Presidente Prudente, Bauru, enfim, foram Bauru tantas já fui campanhas, né? também. Depois teve a experiência minha como diretor, quando voltei para cá como diretor. Então, na Oeste, obviamente, que é o campo que eu tive o privilégio de trabalhar por 2 vezes. Quer dizer, eu comecei aqui como comportor, depois comportor estudante, depois assistente, depois pastor associado, aí voltei como diretor de comportagem. Então, obviamente, que é o campo que eu mais trabalhei e mais tempo dediquei do ministério foi aqui, né? E aí, então, nesse período de lideranças, o senhor sempre atingiu seus objetivos, nunca deveu o colégio, né? É, Fica essa Deus boa lembrança também. Deus foi gracioso comigo, então, quando comportor, eu já tinha o hábito de chegar no colégio e pagar a semestralidade. Eu voltava das férias e pagava o semestre futuro. Então, eu chegava em fevereiro e pagava até agosto. Eu chegava das férias em agosto e pagava até fevereiro do ano seguinte, ou Sempre janeiro. adiantado. Então, pela graça de Deus, Deus me permitiu ter essa experiência. Eu nunca fiquei devendo no colégio. Pela misericórdia de Deus, Deus proveu sempre. E eu tive a alegria de passar os 4 anos e nunca ficar devendo no colégio, isso tudo com o dinheiro da comportagem. Então, isso mesmo, antes de ser líder, como comportor, foi assim. E depois, como líder, foi um crescente. As primeiras férias, um grupo menor, aí o pessoal voltou falando bem no colégio. E aí, as segundas férias, um grupo maior. Nas primeiras férias como líder, eu ganhei menos do que ganhei como comportor, na verdade. Então, eu até não queria ser líder, porque eu tinha Passei medo que por isso isso também. acontecesse. Então, nas primeiras experiências como líder, o resultado financeiro até não foi o maior. Eu teria ganhado mais comportando, mas o resultado não se mede só pelo dinheiro, então o aprendizado, o crescimento, a Experiência, né? bagagem que eu ganhei foi muito grande, né? E depois, nas outras férias, mais para o fim do curso, o grupo de comportores mais experientes, eu já como um líder mais também experiente, tive resultados mais expressivos. O senhor se recorda de algum testemunho muito específico que te marcou pela vida inteira durante essa liderança? Eu acho que deve ter vários, né? Mas algum testemunho assim que você fala, não, isso realmente foi um milagre de comportagem. O senhor tem algum para compartilhar? Bom, da minha experiência como comportor, como acontece com todos que comportam, a gente vivencia milagres assim que a gente não consegue explicar. Todos Só, os dias, né? só a fé mesmo para crer, né? Só pelos olhos da fé. Então, eu me lembro de uma situação comportando lá em Fernandópolis, no início da minha trajetória como comportor. Eu me lembro que eu bati em uma casa
E aí eu bati, a pessoa não respondia, e eu insisti. E aí, como não, eu percebia que tinha alguém dentro da casa, eu me Uhum. atrevi a abrir o portão, e quando eu puxei ali o trinco do portão ali, estava aberto e eu consegui entrar. E eu fui até a Rapaz. porta e bati, e finalmente uma pessoa veio, me atendeu, me convidou a entrar, e depois de dar a oferta para ela, ela tinha uma situação difícil financeira, e ela não podia comprar. E ela até disse, olha, você desculpa, você bateu, mas eu estava no quarto, no fundo, eu tenho um esposo com uma doença terminal, e eu estava lá no quarto cuidando dele. E aí então eu disse que gostaria de vê-lo e que eu gostaria de orar por ele. E eu fui até acompanhei aquela senhora até o quarto do esposo doente na cama. E depois de orar com ele ali, eu carregava uma Bíblia pequena na bolsa, li vários textos da Bíblia que falavam da volta de Jesus, novo céu, nova terra, ressurreição. Aquele senhor, as lágrimas desciam, a esposa também chorava bastante. Eu orei com eles, falei do céu, e quando já ia me despedindo, né, então ela foi me acompanhando até a sala, e ela disse assim, ah, mas espera aí que eu vou pegar a chave para abrir o portão. E aí eu disse assim, Eita. mas como que a senhora vai abrir o portão? O portão está aberto, eu entrei por ele. Aí ela parou assim, foi a hora que ela parou e falou assim, é verdade, mas como você entrou? Eu não deixo o portão aberto. Como eu vivo sozinho aqui com meu marido doente, o portão fica trancado. Será que eu Olha. esqueci o portão aberto? Ela falou, não é possível, eu não deixo o portão aberto. Falei, não, mas a senhora esqueceu aberto, porque eu entrei e o portão estava aberto. E aí ela veio comigo até o portão e quando nós fomos tentar sair, o portão estava trancado. Nossa, Então, assim, pastor. situações assim, o comportor vive, né? Então Deus me colocou lá dentro. O anjo abriu a porta para que eu pudesse entrar e falar de Jesus. E aquele homem, naquele período em que eu estava comportando lá, naquela semana ele faleceu. Então eu tive uma casa lá mesmo em Fernandópolis, que eu também visitei uma senhora que era o finalzinho do dia, ela demorou a atender e finalmente ela abriu a janela e falava comigo da janela. Já era já escurecendo, quase 8 horas da noite, e aí ela disse que não me deixaria entrar porque tinha uma doença grave, ela estava com um corrimento, um sangramento, uma hemorragia, e ela tinha voltado para casa para esperar a morte em casa. Era uma senhora sozinha, não tinha família, e Nossa. ali eu gastei também uma meia hora lendo São João 14, 1 a 3, que é um dos meus textos preferidos da Bíblia. Aí eu li Apocalipse 21. Enfim, depois de orar com aquela senhora, eu fiquei do lado de fora da casa, falando com ela pela janela, então, e dado a situação de saúde dela, não pude entrar. E eu apenas falei com ela pela janela. E depois de orar ali do lado da janela, eu disse que gostaria de vê-la no céu, me despedi dela e fui embora. No outro dia pela manhã, quando eu voltava para iniciar o trabalho, eu iria iniciar da casa ao lado, né? Porque ali foi a última oferta daquela noite. E quando eu cheguei pela manhã, para minha surpresa, havia uma placa luminosa ali da funerária. Aquela senhora estava sendo velada. E a vizinha Nossa. disse: olha, ela morreu ontem à noite, era por volta de umas 9 horas da noite, talvez um pouco antes. E aí eu falei: olha, mas ontem eu falei com ela por volta de 8 horas. Ela falou: você foi a última pessoa que ela viu nessa vida. A última pessoa que falou Meu com ela. Deus. Então, a comportagem te proporciona experiências marcantes que você nunca esquece. E as maiores experiências que marcam a vida do comportor quase sempre não tem que ver com a venda. É. Tanto que as duas histórias que eu te falei não foi história de que eu vendi muito. Eu tive dias marcantes que eu dei 10 ofertas e vendi para 12 pessoas. Cada oferta uma venda, como diz o caipira aqui na minha terra, cada enxadada uma minhocada. E aí teve na última oferta, eu dei oferta, a pessoa que assistiu quis o livro, mas o funcionário, alguém que assentava o piso para o lado de dentro da casa, eu falava com a pessoa na varanda ali, na garagem, então o dono da casa comprou e depois de terminar a oferta, o camarada assentador de piso saiu lá e disse, olha, eu ouvi tudo que você falou, eu também quero, o senhor pode trazer um para mim? Então eu me lembro de uma manhã que com 11 ofertas eu vendi 12 coleções. Então, mas as experiências mais marcantes, elas quase nunca têm que ver com venda e com o valor, tem que ver com as pessoas. Sim, E como sim. diretor foi a mesma coisa, Gabriel. As experiências mais marcantes da minha vida como diretor foi ver pessoas simples, rapazes e moças, comportores que eu recrutei na igreja,
que tinham uma história de vida tão difícil quanto a minha, e hoje ver eles como professores, pastores, médicos, dentistas. Eu tenho comportores, como meus comportores, que hoje são médicos, que são advogados, que são pastores, que são líderes da igreja em diferentes instâncias, né? Então, as marcas mais profundas da minha vida como pastor da comportagem é ver pessoas como você. E um dia eu encontrei com um cabelo diferente. Não, pastor, não vamos entrar em detalhes. Eu ia olhar assim, aí até o pastor, né, falou: olha, não sei Fala, se vai quem dar que é esse certo. hippie aí? Tinha um cabelo amarrado, comprido, Barba. barba. Então, assim, encontrar pessoas e ver o que a comportagem e o evangelho faz na vida delas. E poder formar, então você pegar e acompanhar e orientar. Então, ser um pastor, ser um mentor, ser um guia, um conselheiro, que você, a hora que tem que motivar, você motiva, a hora que tem que corrigir, você corrige, a hora que tem que exortar, você exorta. E ver essas pessoas mudando, essas pessoas crescendo, se desenvolvendo, é a marca que mais me toca. Então eu olho para você, eu olho para o Major, você lembra da Georgiane, a Maria Divina, enfim, tanta gente querida. Vê um Tadashi, né, que eu mencionei Não tem aqui nem já. como mencionar, porque o senhor vai acabar cometendo É, alguma injustiça, porque são tantas são tantos pessoas, filhos da comportagem que eu tenho, né? muito. O E, pastor, Tadashi, que eu até mencionei aí, você vê, veio do Japão, o japonês, mal falava o português, leu o grande tímido, conflito lá e hoje e um veio. grande líder. Então, assim, ver essa transformação na vida daqueles que de alguma maneira eu pude O influenciar e pastor impactar, Emerson, que pastor agora é Emerson, distrital aí, o é, senhor também pegou ele do início, né? pastor Emerson, pastor Wendel, que começou comportando comigo, que está aqui na Oeste, pastor Laércio, da Paulista do Vale, pastor Marcos, que hoje está na APSE, mas já passou pela PAC, APSO, enfim, o próprio pastor Queiros, que é o diretor da Paulistana, então, e outros que já O foram pastor diretor, Tiago da APSO pastor também, Tiago, comportou do da senhor. APSO, bem lembrado, pastor Tiago, uma pessoa muito querida, e outros que já foram diretores e hoje ocupam outras funções. Então, eu já tive pessoas que foram meus comportores, já foram diretores de comportagem a nível de união na igreja, né? Então, eu louvo a Deus porque, de alguma maneira, Deus me usou para influenciar a vida de muitos. E eu digo até que, hoje, eu estando fora das fileiras da comportagem de maneira direta, mais agora de forma indireta, mas de ver muitos que eu ajudei a formar e que continuam fazendo trabalho até melhor do que eu. E essa é uma alegria para mim. Pastor, o senhor sabe que hoje, antes de vir para cá gravar, eu estava meditando nisso, porque nós sempre ouvimos assim algumas escolas de comportagem, né? Então, por exemplo, o senhor veio da escola do Paulo Corquis, aí tem Paulo outros, Corquis e o Toninho, pode colocar o o Antônio pastor, Carlos, pastor o Toninho. vô, o vô, né? É, o vô. Pastor O Toninho vô tá lá também em foi meu. Olímpia, né, vó? Um beijo. Vamos trazer aqui Pode também, levar, tirar ele da sauna. e ele é tecnológico, viu? Ele gosta dessas coisas, viu? Gosta? Ele era Ele pioneiro, gosta. né, pastor? É, e o Vamos pastor arrancar ele Toninho foi daquela meu sauninha de primeiro. eucalipto ali, trazer ele para cá, viu? Quando eu me formei, que comecei como associado, ele foi meu primeiro diretor e sempre me tratou como um pai e me considerando como um filho. E a gente tem um carinho muito grande, então o pastor Toninho também foi muito especial nessa minha trajetória. Eu tenho por ele um carinho, um respeito. Ô, Então, um pastor, abraço para o Toninho, para a Nelly, esse um casal querido abraço. que eu amo muito. O senhor acredita que a neta dele, a Gabi, não sei Secretário se... de Publicações na E ela PAC. foi minha secretária lá, quando eu estava Secretário de com eles na Publicações. PAC. E o próprio Muito pastor Edson, que competente. é o diretor lá, também Sim. assim, ele me influenciou, depois eu também exerci um papel de influência na vida dele. Eu incentivei, inclusive, a fazer teologia, porque eu estava primeiro fazendo teologia, ele continuava aqui como um Que assistente. coisa, hein? Eu incentivei e depois até fui diretor dele, chamei Olha ele como só. associado, Sim, então ele ele foi foi meu seu associado associado, também. né? Olha como a roda da comportagem gira, né? O senhor É isso foi aí, liderado dele, depois foi líder dele. é isso aí. É muito interessante. E essas experiências que o senhor cortou de porta a porta, a gente já está caminhando para o fim, o senhor tem compromisso, né? Mas elas são muito marcantes, né, pastor? Eu acho que a comportagem, o que ela mais ensina, essa é a minha visão como comportador efetivo há anos já, né? É a fé. Porque durante os meus primeiros anos de comportagem, eu tinha aquele receio. Ai, será que eu vou conseguir bater a cota? Ai, será que eu vou conseguir virar o mês? Ai, e chegou um momento
em que hoje, e já há alguns anos, né, eu saio para comportar tendo a total certeza que ele vai prover. Eu não tenho mais essa dúvida. Hoje eu vejo muitos com essa dúvida ainda porque estão desenvolvendo essa fé, mas hoje eu não consigo mais ter. Eu sei que é ir lá, fazer a sua parte espiritual, né? E deixar o resto com Deus. Fazer. Eu não descarto a boa técnica. O senhor sabe que eu sou muito Sim. dedicado nessa questão. O senhor me ensinou isso, inclusive. Tem que ter técnica. Mas chega um momento que você vira, sai do campo para colher. Você não tem mais aquela preocupação, será que eu vou conseguir? Será que eu vou prover? Não tem. Eu acho que essa fé que a gente desenvolve é a fé que Deus pede para a gente no final dos tempos. Porque Aquela fé que Ele vai prover. quando você adquire essa confiança em Deus, você passa a não olhar só para o imediato. Porque a grande luta de muitos comportores é porque ele sai, ele dá a primeira oferta, não vende, dá a segunda, não vende, a terceira, e já bate o desespero. A experiência de um comportor que persevera e que pode passar até um dia ou dois ou até uma semana sem vender, mas ele descobre que lá na frente Deus dá em dobro, dá em triplo. E o Sim. que não vendeu numa semana, ele vende num dia. Então, quando você desenvolve essa maturidade, essa confiança plena de que de uma maneira ou de outra Deus vai prover, então você passa a confiar mais e diminui a ansiedade, porque a venda ela gera muita ansiedade. Vender é começar todo dia do zero, e vendeu Uhum. ontem, hoje já não conta. Mas aí vem até o texto que você leu, que é um dos meus textos prediletos do comportor evangelista. Deus tem mais de 1000 maneiras de prover as nossas necessidades. Então, quando eu entrego completamente a minha vida, eu confio, eu dependo de Deus, eu sei que Deus tem 1000 maneiras, Ele é dono de tudo. Então, ele não depende, ele não tem um único meio, uma única forma, um único dia, uma única oferta. Então, e eu me lembro de ocasiões comportando que a semana toda, segunda, terça, quarta, um resultado pífio, e eu com um alvo enorme, e eu já desanimado, achando que não ia alcançar o alvo, numa quinta-feira à tarde, eu saí, vendi, acabou o que tinha na pasta, continuei tirando pedido. Quer dizer, num final de dia, numa tarde, eu vendi mais do que se tivesse vendido bem todos os dias. Olha só. Então Deus pode te dar o sucesso numa semana, Ele pode te dar num dia, Ele pode te dar numa hora, Ele pode te dar o sucesso num minuto. E o tempo tem que ver com Ele. Então é você continuar caminhando, perseverando, não desanimar, sabendo que mais cedo ou mais tarde a mão de Deus vai prover. E se não é através da venda direta ali da comportagem, Deus vai abrir o céu e vai mandar alimento. Alguma outra porta ele vai Deus já fazer. abriu uma porta, Deus não vai desamparar. O texto, já fui moço e agora sou velho, texto de Davi, nunca vi um justo mendigar o pão. Então, de uma maneira ou de outra, você saber que Deus vai prover, que Deus vai amparar, que aos que me honram, honrarei. Então, você continua trabalhando, faça a sua parte, e inevitavelmente Deus é fiel e justo, ele nunca vai falhar. Então, o comportor pode crer, pode confiar, não desanima, insista, e o resultado vai vir, certamente, Deus vai honrar. Pastor, e para os comportores novos que hoje entram falando assim, mas a época que o Samuel comportou era uma forma de vender, hoje é diferente, hoje tem internet, hoje. O que o senhor diria para esses comportores? Eu diria que cada tempo tem as suas dificuldades, os seus desafios e as suas oportunidades. Então, eu não creio que há um tempo mais difícil do que o outro. Sim. Pode, eventualmente, ter uma circunstância mais desafiadora do que a outra, uma cidade ou um bairro, alguma coisa assim. Então, às vezes, por exemplo, se você vai para um lugar mais simples, é mais fácil de entrar, mas é mais difícil de vender. Você vai trabalhar numa região mais rica, é mais difícil de entrar, mas quando você entra é mais fácil de vender. Então, você percebe que o que é vantagem numa situação se torna desvantagem na outra. Então, a mesma coisa. No passado era mais fácil? Não existia cartão de crédito, não tinha venda parcelada, não tinha Poucos tinham Pix. cheque. A maioria, quando eu comecei a comportar, quase ninguém possuía talão de cheque. Então não existia venda em 5 vezes, 6 vezes. Então praticamente ou você vendia à vista ou você tirava o pedido e ia lá e recebia o livro todo, no máximo em 2 vezes. Então haviam outros desafios. Então as pessoas não tinham facilidade. Hoje as pessoas são mais consumistas, por exemplo. Então hoje as pessoas valorizam mais o livro do que no passado. Quer dizer, há um crescimento cultural. Hoje uma geração mais jovem que valoriza mais a leitura. Então no passado as pessoas valorizavam menos o livro do que hoje. As pessoas tinham
menos possibilidade de compra, porque não tinha, como eu falei, o cartão de crédito, o talão de cheque, o Pix, tudo gera consumo, favorece o consumismo. Naquela época você tinha outros desafios. Você não tinha como vender a prazo, por exemplo, parcelado. Então, cada tempo traz a sua dificuldade, cada lugar traz o seu desafio. Então, ficar achando que lá atrás era mais fácil não vai ajudar em nada. Então, entenda Não é que desculpa, não não cola. é desculpa. Eu Olha aí. comportei numa circunstância que a cidade em que estávamos comportando chegou ali metade do período das férias, começou a chover terrivelmente. Choveu, choveu, Nossa. foi decretado estado de calamidade pública, várias casas foram alagadas, as pessoas perderam tudo. Quer dizer, foi lá atrás, mas naquele tempo já tinha enchente. Ou seja, crise, dificuldade, sempre teve. Você tem que se concentrar naquilo que você pode fazer e confiar em Deus para aquilo que você não pode fazer. Eu não podia fazer parar de chover. O que eu podia fazer a Deus era orar. E quando parou de chover, a gente foi fazer a entrega e a gente imaginava, e até um dos bairros que eu trabalhei naquela ocasião, era um dos bairros mais afetados. E eu cheguei a entregar livros em casas onde a marca da água na parede passava de 1 metro. E a pessoa tinha perdido fogão, geladeira, sofá. E ainda assim a pessoa Nossa. estava lá com o dinheiro guardado no armário e ela teve que trocar telhado que caiu, tinha que trocar os móveis. E eu pensava, como que ela vai ficar com o livro? E ela falou assim, olha, está aqui. Eu falei, aí eu ficava sem entender, ela dizia assim, olha, o livro que o senhor me ofereceu é tão importante que é ele que me faz enfrentar um momento como esse. Eu não posso ficar sem o livro. Olha que Eu lindo. prefiro continuar sem sofá do que sem o livro. E a pessoa pagar o livro, Deus uma seja pessoa que louvado. não tinha nem sofá. Então, aí também a importância do comportor que trabalha com o livro religioso. E eu me lembro que nessa cidade eu trabalhei muito com o livro O Terceiro Milênio e O Grande Conflito. Do E eu Bulhon, né? do Bullion e o Grande Conflito de Ellen White. Então, por dar aquela oferta espiritual, para falar das crises, do tempo do fim. Então, a pessoa, por entender aquela mensagem como sendo algo muito importante para o momento que ela estava vivendo, mesmo diante da crise, ela acabava comprando. Então, a prova de que a crise não é um fator que impede o trabalho da comportagem é Sim. que, mesmo agora, nesse período da pandemia, que talvez de forma histórica, a maior pandemia dessa geração, então a maior crise econômica, e a comportagem não parou e alguns até tiveram um grande êxito nesse Mais período. êxito do que antes E eu da até diria, pandemia. Gabriel, Ellen White diz que ao se aproximar o tempo do fim, e com ele as crises desse tempo, mais espaço teria para o comportor trabalhar, mais a Amém. comportagem teria êxito. Por quê? Porque diante da crise, a pessoa que antes valorizava as coisas começa a dar valor para aquilo que é espiritual. Então, num momento desse de crise, de pandemia, vendo que pessoas ricas estão morrendo, vendo que o dinheiro não resolve, e você chegar lá e dizer assim, olha, eu tenho algo aqui que o seu dinheiro não pode comprar. Eu tenho algo aqui que tem que ver com esperança, com salvação, e é isso que eu vim trazer para você. O que eu vim te trazer, a Covid e a pandemia não pode tirar. A Covid pode tirar a tua vida, a pandemia pode tirar a tua casa, tua alegria, teu filho, mas o que eu vou te dar aqui nada pode tirar. Eu vou te dar o céu. Eu até me lembro de um comportor muito simples que, quando ele veio para a comportagem, ele, na hora de dar a oferta, ele batia a porta e as pessoas, quando atendiam, e perguntavam: o que você está fazendo? Ele dizia assim: eu estou vendendo saúde, alegria e uma passagem para o céu. Olha, estou vendendo saúde, alegria Alegria e e uma uma passagem para o passagem para céu. o céu. E as pessoas até achavam interessante, não, mas como que é isso? Ele entrava e ele falava: estou vendendo saúde. Então ele falava do livro que combatia as doenças. Eu estou vendendo alegria. Ele falava do livro de família, que era para que as famílias não vivessem em crise, tristes, sofrendo. E depois ele falava: eu estou vendendo uma passagem para o céu, e apresentava o livro que falava da volta de Jesus. Era o livro religioso. Então, diante da crise, seja ela econômica, seja ela de saúde, como a pandemia, as crises fazem com que as pessoas se despertem para coisas espirituais. Então, o comportor que é espiritual e que faz um trabalho evangelístico como deve ser, na crise ele continua, ele avança, ele cresce, ele tem lugar. Aquele que só pensa no dinheiro, só na venda, que às vezes trabalha só com o aspecto comercial, só com o livro de saúde, aí talvez esse tenha mais dificuldades. Mas aquele que faz um trabalho espiritual e evangelístico, na crise, possivelmente ele vai vender ainda mais, porque ele vai levar algo que as pessoas Eu creio. mais anseiam. Pastor, nosso tempo está avançado, mas eu não podia deixar de relembrar o que o senhor citou aqui, né? Eu
decidi ser um comportor evangelista antes de batizar na igreja adventista. O senhor conhece a minha história, né? Sim. E quando eu batizei, já na mesma semana eu falei, preciso comportar. E o pastor Jabes Peixoto, né? Que era meu distrital na época, ele foi até a minha casa e ele falou assim: você quer comportar? Eu falei, quero. Inclusive o pastor Jabes, que é amigo do senhor até hoje, Sim, né? é meu amigo. É E meu ele falou assim, companheiro de. Nos formamos juntos, inclusive. companheiros de turma. Ele falou assim para mim, você quer comportar? Eu falei, quero. Ele pegou e jogou 50 reais. Ele falou, você tem dinheiro para ir? Falei, não. Eu tinha aquele palinho 97, lembra dele? O Guerreiro. Azul. Azul. A maior Azul parte já era quase azul. roxo. A maior parte dele era azul. Tinha outras partes que era de outra cor. Parte azul, parte rebocada, enfim, né? Aí ele, você quer comportar? Eu falei, quero. Você tem como? Eu falei, não. Não tinha gasolina, pastor, para colocar no tanque, porque o senhor sabe o que eu abandonei para poder ir para a igreja, né? Eu era obreiro daquele outro ministério, tinha o salário, tudo, abandonei tudo. Ele jogou 50 reais em cima da mesa. Ele falou assim, ó, abastece e vai. Tem uma campanha aqui em Montemor, eu vou falar com o meu amigo pastor Samuel, que é o departamental de publicações, para te receber, e você vai. Só que na época eu não tinha visão de estrutura da igreja, não sabia da importância de um departamental, nem de que tinha sua agenda programada para visitar. Eu falei, não, é mais um pastor, né? Depois, conhecendo mais a comportagem, eu vi o que o senhor fez por mim naquele dia. E eu joguei 50, não foi nem 50, pastor, porque eu deixei uns 20 para a Marina comprar pão, as coisas para os moleques. Eu coloquei acho que 30 conto e fui para Montemor. E daqueles 50 reais, até hoje estou aqui como comportor credenciado, né? Me formando em teologia no ano que vem. Tudo que eu conquistei, que não é muito, porque eu não estou há muito tempo comportando, mas comprei minha propriedade, carro bom, rodando. Marina se formou na comportagem. Eu estou me formei como terapeuta, depois agora estou me formando em teologia. A vida que a comportagem proporcionou para os meus filhos, né? O pasto foi tão bom, engordamos até um pouquinho, né? E eu lembro que o senhor foi me recepcionar, entendeu? Foi E isso isso mesmo. fez toda a diferença. O senhor foi de moto, lembra que o senhor tinha motona? Lembro, tinha uma E moto. eu cheguei lá Ministério dos cabeludo, né, pastor? Motociclistas Adventistas. Isso, eu fazia parte. E eu cheguei lá cabeludo, com barba, né? Magro, magrinho. O senhor olhou assim para mim, nunca fez assim, nunca foi preconceituoso. Eu me senti muito bem recepcionado. Eu peguei o senhor, pus uma cadeira, sentei com o senhor, comecei a tirar todas as dúvidas que eu tinha de comportagem do Ministério. O senhor respondeu tudo, questão por questão, mostrando o comportor evangelista para mim. O senhor lembra disso? Me lembro Do lado de perfeitamente. fora da campanha, que o Igor que estava liderando, e depois eu Sim. fui líder do Igor. Olha que interessante, né? E dali em diante eu nunca mais parei de comportar. Então, muito Amém. obrigado, porque Deus seja essa louvado. personalização que o senhor teve comigo, que era o que o senhor tinha com os comportores, sem dúvida ajudou a estar aqui hoje. Amém. Talvez um futuro pastor de publicações, não sei, talvez, né? Mas se não, um comportor realizado. O senhor sabe que eu nunca pedi para Deus para ser pastor, o senhor sabe disso. Eu Eu sei. sempre quis ser o quê? Comportor. E a gente estava em vias de entrar na assistência, né, pastor? Quando eu recebi o chamado É aí, isso uma hora mesmo. eu vou contar aqui. Então, muito obrigado. Eu te chamo de pastor, porque hoje eu estou aqui, porque o senhor foi realmente meu pai na fé. O Jabes me batizou, mas o senhor me conduziu pela igreja, né? O senhor até me Que ensinou bom. até a me vestir. O senhor lembra disso? Me lembro bem. Levava no shopping lá, ensinava a se vestir, combinar a cor, comprar calça, comprar roupa. E eu falava, não é possível que esse homem vai comprar tudo isso de calça. Porque eu lembro que o senhor me levou e falou, eu vou comprar umas 3 calças aqui, que essa é para combinar com... Eu falei, não é possível que esse homem compra 3 calças e eu me vestia todo desleixado. Ó, mas eu não Lembra? te ensinei a usar gravata laranja, não. Você melhorou, você modernizou. Então, não, mas essa gravata, pastor, é porque o logo do canal é laranja, né? Então é Não, mas meio que você um ficou bem, uniforme. ficou bonito. Ficou bom, não ficou? Ficou Vou bom. mandar uma de presente pro senhor. Quero ver o Ok. senhor pregando numa comissão aí Muito bem, farei com isso. gravata laranja. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, pastor. Nesses últimos minutos, como diretor de publicações, o que isso formou o senhor para que hoje o senhor pudesse ser um bom presidente? Bom,
não só como diretor, mas toda a experiência da comportagem me ensinou, como já mencionei, a dependência maior em Deus, Sim. me ensinou a confiar, a esperar, a guardar, A ter cuidar de paciência, pessoas, né? ao relacionamento, lidar com pessoas. A escola de liderança da comportagem é fantástica, porque você lida com todo tipo de pessoas, né? Então, a escola comportagem, ela me deu as bases para aquilo que eu sou e faço hoje, na função em que estou. Então, também do ponto de vista da gestão do departamento de publicações, que é um departamento diferente dos outros, onde você deve gerar recursos e deve, assim como o comportor é um obreiro de autossustento ou de sustento próprio, o departamento também tem que prover, através da venda ali dos comportores, da evangelização, meios de automanutenção, para não ser um peso para a igreja. Então, essa visão administrativa, capacidade de administrar tanto processos quanto pessoas, né? Até porque você lidera processos, você lidera pessoas e você faz gestão de processos. A comportagem me ensinou a liderar pessoas, me ensinou a lidar com diferentes tipos de pessoas, e a comportagem me ensinou a administrar coisas. Então, no processo, ao longo dos anos em que estive na comportagem, então foi uma escola valiosa que me ajuda hoje a liderar os meus pastores, a liderar a equipe do escritório, a conduzir a igreja e ensinou a parte técnica, financeira, de gestão, que é tão importante também para alguém que administra uma associação. Então, a comportagem foi fundamental, eu devo muito a Deus e a comportagem, e eu sou grato a Deus todos os dias pela escola comportagem, desde o dia que comecei como um comportor, como eu falei a você, até o último dia em que fui diretor. Foi um aprendizado grandioso que me permite hoje ter uma visão para poder pensar em educação. Então, tem que gerir uma escola, que também tem implicações financeiras. Você tem a gestão dos núcleos de assistência social, enfim. Então, a comportagem é uma escola completa. Uma pergunta difícil. O senhor acha que todo bom pastor precisa passar pela comportagem? Estou falando para essa nova geração que está chegando agora. Eu acho que todos que passam pela comportagem, eles vão ganhar e isso o tornará melhor. E não que Uhum. necessariamente todo mundo, alguém que nunca passou, que não possa ser Não um será bom um bom pastor. pastor na área Mas dele, né? todos que passam por ela, ele tem uma contribuição a mais, o Valiosa. que o torna melhor. Uhum. Agora, alguém pode não passar e ele tem. A Sim, sim. igreja tem escolas como do evangelismo, da obra bíblica, que é uma grande escola de formação também, mas eu não tenho dúvida que aqueles que passam pela comportagem, ele acaba tendo um diferencial a mais. Então, Então, olha aí, quem, pessoal que está no teológico, né, pastor? Vale a sem pena dúvida. comportar. E eu até diria para quem estuda teologia, a grande parte dos pastores da igreja, e especialmente os líderes, administradores, eles viveram a experiência da A comportagem. maioria, né? E a gente valoriza muito isso. Então, na hora de olhar ali o currículo de um formando, a gente procura saber quantas férias ele comportou, porque isso mostra se ele tem essa perseverança, se ele tem essa Hum. garra, né? Então, independente, a gente não quer saber o quanto ele vendeu. A gente quer saber o quanto ele é perseverante, Quanto ele foi determinado, constante. constante. Então, a experiência da comportagem, ela conta significativamente, sem dúvida alguma. Que importante essa informação, hein? Pastor, espero ter o senhor aqui mais. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Do sucesso que o senhor alcançou levantando os departamentos de publicações, da nossa viagem ao Conselho da Divisão, desse processo do senhor formando comportores, me formando. Tem muita coisa boa para falar, mas muito obrigado por o senhor ter vindo. E agora, para a gente concluir, eu tenho uma dinâmica aqui bem breve, que é o pinga-fogo, mas é o Tá bom? pinga-fogo do altar, amém? Ô, Glória! Ô, Glória, aí, ó. Então vamos lá, pastor. Eu vou fazer algumas perguntinhas e a resposta imediata, rápido que vier à mente do senhor, tá Tá bom? bom? Para a gente concluir. Um livro do Espírito de Profecia. História da redenção. Um pastor. No campo da comportagem, Marco Aurélio; no campo geral do ministério, pastor Acílio Alves. Uma pessoa especial da sua vida íntima. A minha esposa, sem dúvida alguma. Um personagem bíblico. Moisés. Um hino do inário. Bem junto a Cristo, 392. Bem junto a Cristo. Uma passagem bíblica. Já foi lida aí São João 14, de 1 a De 3. 1 a 3. Um segmento de comportagem que o senhor tem um carinho especial. Eu tenho carinho por todos, obviamente que o porta a porta, que foi o que eu mais me dediquei, ele tem um significado diferente para mim.
E um conselho final para os comportores e comportoras que estão dedicando a sua vida a esse ministério. Meu conselho é que vocês acreditem nesse ministério, porque ele é de Deus, e que vocês se consagrem para o exercício dele. Comportagem requer uma obra, primeiro em nós, para que depois Deus possa nos usar para alcançar os outros. Então, Ellen White diz, aqueles que não têm, aliás, ela usa a expressão, aqueles que têm mãos impuras e lábios impuros ou coração impuro, eles não devem sequer manusear as nossas literaturas. É verdade. Então, a obra da comportagem requer, primeiramente, uma consagração e depois o segredo do êxito. Então, quem é comportor já sabe, Ellen White diz, o segredo do êxito é a união do poder divino com o esforço humano. Então, o meu conselho é, faça tudo o que estiver ao seu alcance, do ponto de vista humano. Não se consagre, se prepare, conheça o material, aprenda as técnicas. Tudo isso é esforço humano. Então, tudo que estiver ao seu alcance, faça. Trabalhe muito, dê muita oferta, visite muito, leia, estude e, no mais, confie em Deus, porque somado ao teu esforço, vai vir o poder de Deus, que é totalmente eficaz. No mesmo livro Comportor Evangelista, a Ellen White diz, mais do que todos os custosos embelezamentos, a oração é que pode. E quando a gente entra na sala de audiência do Altíssimo, e a gente ora, a gente recebe de Deus o poder para fazer o trabalho que é dele. Então, se consagre, se prepare, creia que essa obra é dele e ele vai te abençoar. Há muitas promessas de que o comportor fiel será grandemente abençoado. Então, creia nessa obra, faça o trabalho direitinho e Deus vai te abençoar grandemente e você terá resultados não apenas financeiros, mas um resultado de formação para a vida e de alcance, de mudança, de transformação de muitas pessoas. Algumas você conhecerá aqui na terra, outras o céu revelará. Uma obra cujos resultados não podem ser medidos aqui e agora, sobretudo pelos números. Então entenda que você faz uma obra que só o céu vai revelar a grandiosidade do trabalho do comportor. Então que Deus abençoe todos os comportores, que Deus abençoe as comportoras e comportores, permanentes, estudantes, que Deus abençoe os diretores de comportagem, um grupo do qual eu tenho grande respeito e admiração, porque eu sei que é um trabalho diferente, Sim, desafiador, e eu fiz parte desse grupo por muito tempo. Então, o meu respeito aos diretores e o meu apreço a todos, eu desejo que Deus abençoe grandemente esses grandes homens de Deus que lideram a comportagem em nosso país, e especialmente também na União Central Brasileira. pastor, ore por nós, por gentileza. Ok? Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por esse tempo que passou tão rápido, quando pudemos aqui falar da bênção que é a comportagem, e especialmente na minha vida, a comportagem foi e continua sendo ainda hoje uma grande bênção. Ela me ensinou as maiores lições que eu carrego comigo em todo o tempo. Ela me preparou para os desafios maiores que a tua igreja me confiou, e assim como a comportagem foi uma bênção para a minha vida, da minha esposa, e nos preparou e nos deu tantos privilégios que a comportagem nos trouxe, eu quero te pedir que o Senhor repita a minha história na vida de outros. Cada uma com a sua riqueza de detalhes, cada história do seu próprio modo, mas que a tua graça permita que os nossos comportores tenham as histórias de sucesso, de mudança de vida, de aperfeiçoamento do caráter, de crescimento da fé, de resultado nas vendas, não só para pagar o colégio, mas resultado de livros que ficam na casa das pessoas que serão salvas por meio dessa literatura. Então abençoe todo comportor e comportora, que ao saírem e baterem de porta em porta, seja numa casa, numa empresa, num comércio, que o Senhor cumpra a tua promessa de estar com eles, de enviar os teus anjos e de que eles sejam abençoados ricamente. É o meu desejo, a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Samuel Bento, atual presidente da Associação Paulista Oeste, esteve aqui com a gente. Agora, pastor, faz assim comigo, ó. Faz assim, ó. Esse daqui, ó, é o livro aberto. É o Livro sinal do aberto. nosso podcast. No Ok. 3, vamos junto, pode comportar. Aqui no 1, 2, 3, pode Pode comportar. comportar. Valeu, pastor. Valeu, Valeu, um grande pastor. abraço, Gabriel. Deus Deus abençoe. abençoe. Um abraço E para um o senhor e para a abraço para toda a família. equipe que está com você aí no estúdio, tá bom? Muito obrigado, Deus pastor. abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau.